Bom, seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse encontro que a gente está complementando esse nosso estudozinho aqui sobre essa decisão do TRF4 que derrubou um auto-infração baseado no ARI 664335. E a gente vê aí, obviamente, um monte de gente falando aí um monte de coisa. É porque provou que o EPI é eficaz, foi higiene ocupacional, é porque usou a técnica MIRI e tal, etc. Eu estou tentando mostrar que aquilo que foi dito lá pelo desembargador, lá na decisão do TRF4, é uma coisa lógica. Se o governo pretende cobrar das empresas um tributo, que é uma contribuição previdenciária, o próprio governo tem que seguir o ordenamento jurídico, que se refere a tributos. E uma das bases, um dos parâmetros mais importantes para qualquer tributo, que começa lá na Constituição dizendo isso, e depois está lá no Código Tributário Nacional, é que fato gerador é só o que está em lei. Ou seja, nada fora disso conta. Nada, 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 nada disso. Somente o que está em lei. E isso na aposentadoria especial, muitas vezes, fica um pouco complicado, porque eu tenho um instituto jurídico que, ora, é para concessão do benefício, ora, é para cobrar o adicional do empregador. Então há muita confusão nisso, porque são dois, um é direito tributário, outro é direito previdenciário. No direito previdenciário, a proteção é ao trabalhador. Então, por exemplo, se lá no regulamento eu não tenho uma situação, eu não tenho todas as situações que protegem o trabalhador, cabe sim ao Poder Judiciário ampliar essas hipóteses. Aí, peraí, o Rodrigo não vai perder. A Constituição diz que o trabalhador exposto a agente nocivo tem direito a se aposentar antecipadamente. Isso é na Constituição. O Rodrigo está exposto a um agente nocivo. Eu não posso perder o meu direito constitucional, garantido pela Constituição, porque o regulamento da Previdência Social não considerou a minha situação. Essa é a lógica lá das decisões do Poder Judiciário quando dizem, não, o vigilante vai se aposentar, vai ter aposentadoria especial. O trabalhador, o eletricista exposto a mais de 250 volts vai ter direito à aposentadoria especial. O trabalhador exposto à umidade vai ter direito à aposentadoria especial. Essa é a lógica no direito previdenciário da relação do trabalhador com o Estado brasileiro. Eu não posso perder o meu direito porque simplesmente o regulamento não me contemplou, não mencionou lá o agente a qual eu estou exposto. No caso do ruído, a briga é, o que os trabalhadores levaram para o Poder Judiciário foi exatamente isso. Olha, o Poder Judiciário, seu juiz, estou perdendo meu direito porque o INSS está dizendo que o meu empregador me deu protetor auricular e eu estou totalmente protegido. Só que o ruído causa outros efeitos nocivos além da perda auditiva. Esse EPI aqui que protege a minha audição não está protegendo, não está me protegendo de forma integral contra esse agente. Olha aqui os estudos científicos que mostram que o trabalhador exposto a ruído tem mais acidentes do que os outros. Olha aqui os estudos científicos que mostram que o trabalhador exposto a ruído elevado durante muitas horas tem problemas para dormir, tem problemas na alimentação, tem hipertensão. Esse foi o argumento dos trabalhadores. O Poder Judiciário concordou. Conforme foram chegando os vários casos, argumentando com perícia, com estudos científicos, pesquisas científicas, os juízes começaram a entender, tem razão, esse negócio de protetor auricular pode ser muito bom para proteger a audição, que é realmente o principal dano que o ruído pode causar. Mas, de fato, a ciência está nos dizendo, nós temos dados científicos que mostram que não é o único dano relevante para quem está exposto a ruído. O Poder Judiciário entendeu. Só que a Lei 8.213 e o regulamento estão dizendo que não caracteriza o tempo especial porque o trabalhador recebeu o protetor auricular que vai preservar a audição dele. Essa foi a discussão. Essa discussão sobre a eficácia do EPI.
onde os trabalhadores disseram, seu juiz, como é que a CPI é realmente eficaz se ele não me protege de todos esses danos? Ele pode ser eficaz para proteger a minha audição, para preservar a minha audição, mas não para me preservar de todos os danos possíveis. Isso o Poder Judiciário concordou. Eu não estou dizendo que o Poder Judiciário acertou ou não acertou, só estou contando a história. O Poder Judiciário disse: tem toda razão. No caso do ruído, o EPI não vai tirar o tempo especial do cara, porque entende-se que o ruído ele causa outros danos. E ainda tinha outras questões que os trabalhadores levaram. É impossível alguém ficar com o abafador o tempo todo durante a sua jornada de trabalho, senão ele não ouve nada. Ele não consegue falar com o chefe não consegue falar com ele. Aí eu começo a ter a questão da perda da atenuação a cada vez que eu tiro o EPI e coloco de novo. Ele não atenua mais durante um tempo, leva um tempo ele voltar a atenuar tudo que atenuava antes. Os empregadores não conseguem garantir que os trabalhadores fiquem a jornada inteira com o EPI. Ou seja, os trabalhadores argumentaram o seguinte: é muito teórico, é assim uma coisa muito longe da realidade. O empregador entrega um EPI que, em tese, preserva a minha audição, mas no dia a dia, na realidade, além de não ser só audição, eu ainda, na prática, ninguém fica com EPI o tempo todo, porque senão não consegue nem fazer nada, não consegue nem falar. E tirou um pouco. As empresas não têm aquela salinha onde, se eu quero falar, eu vou lá, aquela sala isolada acusticamente. Não tem. É lá na linha de produção mesmo, fulano, Beltrano. Se está certo ou está errado, eu não sei. Eu não estou defendendo a posição dos trabalhadores. Estou contando a história, a tese que eles levaram. Olha, para ruído, o EPI não é eficaz. Ele não pode tirar o direito constitucional dos trabalhadores, expostos a um risco mais elevado. O risco relativo desses trabalhadores é mais elevado que o resto da sociedade. E é justamente o que a Constituição protege. Esse trabalhador que está exposto a agentes nocivos e por isso tem um risco relativo mais elevado que o resto da sociedade. O judiciário compreendeu, falou, concordo, isso aí. Foi julgando, 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 até que a Turma Nacional de Uniformização publicou a súmula 9 lá em 2003. Beleza. Então, para o direito previdenciário, não há nenhum erro na decisão da TNU. Não, um argumento válido, bacana, beleza. Só que quando a empresa vai pagar o adicional, ela não está mais no direito previdenciário. Aí já são outras regras. Se no direito previdenciário o juiz, o poder judiciário, ele pode ampliar as hipóteses para incluir aquelas que não estão contempladas, no direito tributário é exatamente o oposto. Só vale o que está na lei. Só vale o que está na lei. E essa talvez seja a grande dificuldade dos profissionais envolvidos entenderem. Olha, uma coisa é concessão, outra coisa é tributação. A relação do trabalhador com o INSS, dane-se o que diz a IN 128, dane-se o que diz o Poder Judiciário, se eletricista, se leite com manga, isso é lá no direito previdenciário, é para a proteção do trabalhador. A súmula 198 do antigo Tribunal Federal de Recursos já diz o rol de agentes nocivos, lá do regulamento da Previdência Social, ele é exemplificativo. Mas como é que eu vou ter um tributo com rol exemplificativo? Olha, o Rodrigo, o Alexandre, o Dete, ou qualquer um, você tem que pagar um tributo. Se não pagar é crime, hein? Tá, e qual a situação que eu tenho que pagar? Ah, não sei, exemplificativo. Isso não existe no direito tributário. Agora, no direito tributário, eu tenho que proteger a figura do contribuinte, dessa gana do Estado de arrecadar. Porque se deixar é só imposto, imposto, tudo é imposto, imposto, imposto. Perceba que eu tenho duas figuras distintas que precisam ser protegidas nesse Instituto Jurídico da Aposentadoria Especial. Ora é o trabalhador, e por isso sempre as hipóteses, ora é o contribuinte, que é o empregador, e por isso se travam as hipóteses. A própria Constituição e o Código Tributário Nacional vão dizer, cara, é que isso que é dito aqui pelo nosso amigo desembargador exatamente o que ele diz aqui. Deixa eu compartilhar, eu já li no encontro anterior, vou ler novamente aqui. A tributação deve obedecer às garantias e regras previstas no nosso ordenamento jurídico.
Se a norma, na definição do faixador tributo, estipula que é possível a contribuição adicional destinada ao custeio da aposentadoria especial, quando comprovadamente submetido o trabalhador a condições de trabalho que ensejam a concessão da aposentadoria especial, a interpretação da dimensão material da hipótese de incidência não admite a utilização de presunções. Cara, o que está lá e acabou. Não tem mais nada. No direito tributário, previdenciário, não é assim. Aí não. Direito previdenciário, não, 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 não. Porque eu preciso proteger o trabalhador. São situações completamente distintas. O pessoal tem muita dificuldade em entender isso. Previdenciário não é a mesma coisa que tributário. O objeto, o bem jurídico tutelado nessas relações é diferente. Ah, mas eu uso a base, é o INSS concede aposentadoria especial, então a IN 128 é base do meu LTCAT. Não, não é base do seu LTCAT. Ele é base do seu LTCAT se você estiver fazendo um laudo para o trabalhador, se você estiver fazendo um laudo na justiça, onde se discute a concessão do benefício. Mas se você estiver avaliando se a empresa tem ou não que pagar o adicional, a IN 128 não pode ser a base. Porque agora quem tem que ser protegido é o empregador, pagar só aquilo que está na lei. Ou seja, a discussão não é se o EPI foi eficaz ou não. A discussão sobre o EPI ser eficaz realmente para proteger o trabalhador é lá do direito previdenciário. É o trabalhador que está dizendo, não me protege integralmente. Eu não posso perder meu direito. Aqui no direito tributário Dona Receita Federal, Estado brasileiro, governo, você só pode me cobrar o que está aqui. Eu e você, que é o higienista, você que é o profissional, você que elabora o LTCAT, ou seja, que faz a avaliação do que a empresa tem que pagar ou não em termos de adicional, você tem que saber isso aqui, o artigo 115 do Código Tributário Nacional. Você tem que entender que antes de começar a regra da aposentadoria especial, você tem que primeiro conhecer a regra do tributo, o Código Tributário Nacional. E o pessoal não aceita isso. Eu estou há anos falando isso. O profissional da SST tem que conhecer os conceitos da tributação que são aplicáveis à SST. Desculpa. Esse é um exemplo muito claro, de por que que antes de você saber como é que faz dosimetria, você tem que saber, tem que fazer dosimetria por quê? Quem determina que tem que fazer dosimetria? É o Código Tributário Nacional. Como assim, Rodrigo? Porque o Código Tributário Nacional vai nos dizer isso. Artigo 115, que está aqui na decisão. O Código Tributário Nacional, no artigo 115, estabelece como fato gerador da obrigação principal é a obrigação de recolher. A obrigação acessória é tudo que não é a grana, mas envolve isso. Fazer o LTCAT é uma obrigação acessória. Mandar o E-Social, obrigação acessória. Fazer a medição, obrigação acessória. Pagar os 6%, obrigação principal. Então, o fato que gera essa obrigação, qual é? É a situação definida em lei como necessária e suficiente. Essa é a chave. Se você não conhece de cor e salteado o artigo 115 do Código Tributário Nacional, o seu LTCAT é uma porcaria. Você vai confundir todos os conceitos. Você vai para o posto de gasolina medir benzeno para provar que a concentração do benzeno é muito baixa e está abaixo do que a CGH diz que é bom. Não importa se é muito baixo ou se não é. Quando o empregador tem que pagar 6%, porque expôs o trabalhador ao benzeno, qualquer concentração, o que que o regulamento diz? Se for agente cancerígeno, tem que haver eliminação. Não houve eliminação, tem efetiva exposição. Rodrigo, isso é tecnicamente incorreto. Amigo, leia para se cumprir. Laudo de periculosidade. Trabalho em altura é periculoso? É. Com certeza que é. Tem mais chance do cara cair em altura, tem mais gente caindo em altura do que a gente morrendo com um posto de gasolina explodindo. Mas você não vai colocar periculosidade no seu laudo de periculosidade. Movimento repetitivo, postura inadequada em ergonomia. É insalubre? É. A maior parte das doenças ocupacionais estão ligadas à ergonomia. Mas você vai botar lá no seu laudo de insalubridade a repetição dos movimentos? Não, porque não está na NR15.
Não importa. Ah, mas a concentração do agente NR15 está muito alta, a ciência disso tem que ser mais baixa, a CGH já baixou isso 100 vezes. Não importa. Porque antes de ser técnica, a avaliação é normativa. Eu fico para morrer quando eu ouço o profissional de ciência dizendo, eu sou o técnico. Se você é só técnico, seu trabalho é uma porcaria. Como é que você vai ser só técnico em assuntos que são normativos? É técnico normativo. Não dá para ser só técnico. Não dá. Você tem que observar a norma. Insalubridade não é. Adicional de insalubridade não é pago para todas as situações insalubres. São para aquelas que estão no NR15. Adicional de periculosidade não é pago para todas as situações perigosas. É pago para aquelas que estão no NR16. Adicional da aposentadoria especial não é recolhido para todas as situações que vão dar direito ao trabalhador se aposentar. É só aquilo que está no decreto 3048. É normativo. Normativo não tem jeito. Exatamente isso que foi dito nessa decisão. E por isso que eu estou há tempos falando isso. Pode se defender, vem aqui aprender, eu vou te ensinar, está aqui o modelo de impugnação. E está aqui o que você deve fazer no seu LTCAT. Espera aí que eu vou te ensinar como você analisa um auto de infração da Receita Federal. Esquece papo de eficácia do EPI, pelo amor de Deus, porque o regulamento não fala em eficácia do EPI. O que o regulamento fala em efetiva exposição. O que você tem que ficar preocupado é, caracterizou ou não efetiva exposição? Ah, mas EPI eficaz. Quem fala em EPI eficaz não estudou o assunto e provavelmente faz um LTCAT porcaria. Estou dizendo com tranquilidade. Porque tem que estar muito claro para quem está avaliando a aposentadoria especial, o que eu estou buscando aqui, o que, que eu vou decidir ao final, qual o resultado. Se houve ou se não houve efetiva exposição. Não é se é permanente, é habitual e permanente, EP eficaz. Isso não é o que você está avaliando. Você está avaliando se houve efetiva exposição, porque é só isso que se fala dentro do Regulamento da Previdência Social, nosso amigo Decreto 3048. E aí, para você entender que essa questão ela vai muito, mas muito, 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 muito além do de ruído, de EPI, para você entender que, na verdade, que eu estou botando aqui na página aqui, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Para você entender que se você não tem isso na cabeça, olha, artigo 115 do Código Tributário Nacional, fato gerador que está na lei como necessário, tem que estar lá, e suficiente. Eu estou afirmando, nem que pense em aposentadoria especial se você não sabe isso. Se você não sabe de cor o artigo 115. Se você não entendeu o que isso quer dizer. Sabe o que vai acontecer? A empresa vai ser prejudicada. Sabe por quem? Pela dona Receita Federal do Brasil. Eu vou provar isso para você nesse exato momento. Esse caso que está agora na tela de vocês, eu sempre uso ele, é um exemplo clássico de uma empresa com advogado, com engenheiro, com tudo, e ninguém entende nada, ninguém conhece o artigo 115. Discute-se tudo na aposentadoria especial. Só não se sabe que esse troço é tributo. Olha o que a Receita Federal fez aqui nesse caso. Esse foi um julgamento em 11 de setembro no Tribunal Administrativo, que é o CARF, ou seja, a empresa que é a SEDAI, aqui do Rio de Janeiro, Companhia de Água e Esgoto, aqui do Rio de Janeiro, recebeu um auto de infração relativo à aposentadoria especial, recorreu ao Tribunal Administrativo. Esse auto de infração se referia a 12 meses do ano de 2013. 6 anos depois, o CARF julgou. Mas quando eu desço aqui para ver o que que era o que estava em disputa lá, o que que aconteceu? A primeira coisa aqui, eu tô até amarelinho que eu já destaquei. Sabe de quanto era esse auto de infração? 45.799.000. A empresa é grande, né? A empresa de companhia de água de esgoto do Rio de Janeiro, um monte de gente exposta a gente nocivo. Mas olha o que que aconteceu. Relevante, né? Muito relevante. Um ano, lembrando que a Receita Federal pode cobrar 5 anos. Só um ano deu 45, quase 46 milhões. Tome de auto-infração. E aí, a Receita Federal explica como é que chegou a esse valor. Tá aqui, ó. Em atendimento
ao termo de estimação fiscal, ao item 7 do termo de estimação fiscal, a empresa autuada apresentou 359 PPRAs sobre estabelecimentos. Na época não era PPRA, não era PGR. Onde foi informado de existência de riscos ambientais correspondentes aos agentes nocivos abaixo elencados. Eu já vou falar do agente nocivo, mas espera aí, deixa eu pular logo para o final. Na análise individualizada dos PPRAs, para a fiscalização, apurou todos os cargos da empresa e a totalização dos empregados em cada um desses cargos em que havia indicação expressa de exposição a riscos ambientais, perfazendo 4.022 segurados empregados, exposta a pelo menos um desses agentes nocivos. Então, deixa eu voltar com agentes nocivos. Ele está a tabelinha aqui. Químicos, ácido fluorídrico. Onde que flúor, onde que flúor enseja aposentadoria especial? Onde que o flúor está no anexo 4? Isso aqui é Receita Federal atuando numa empresa com uma fração de 46 milhões. Ácido sulfúrico, se não me engano, é enxofre, né, gente? Me corrija se estiver errado. Tem enxofre na aposentadoria especial? Trabalhador exposto a, a enxofre caracteriza aposentadoria especial? É isso que prevê o regulamento? Olha o absurdo, a insanidade. Não é da Receita, não. A Receita está certinha. Se ninguém entende de aposentadoria especial, se todo mundo é especialista, higienista, e não sabe fazer LTCAT, não sabe o que, que realmente tem que estar ali ou não, infelizmente essa é a verdade. Quer ficar discutindo a eficácia de EPI o tempo todo? Você nem sabe por que, que tem que ser só o regulamento, você me desculpa. Receita Federal deita e rola. Umidade, físicos, umidade. Umidade está na R15, mas onde que está o anexo 4? Gente, isso aqui é documento público. 45, quase 46 milhões de reais. Frio. Quer dizer que eu tenho aqui uma penca de trabalhadores expostos ao frio, eu tenho que recolher os 6%. E como não recolhi, eu tenho que recolher e ainda pagar a multa. É sério isso? Eu não vou perder muito tempo aqui, foi só para dar um exemplo, só para avisar. A empresa perdeu. E o que mais me dói, eu li o acórdão todo, quando você vai lá ler a defesa da empresa, ninguém fala no artigo 115 do Código Internacional. Olha, ei, seu juiz, esse auto de infração é nulo de pleno direito, eu não preciso nem discutir mais nada. Sabe por que que ele é nulo de pleno direito? Por causa disso aqui, ó. Por causa desse cara aqui. Decreto 70.235. Esse nosso decreto aqui, ele regulamenta o processo administrativo fiscal. O que que o fisco pode ou não pode fazer quando vai autuar a empresa? Veja que eu não estou falando de higiene ocupacional, estou falando de tributação. Eu preciso conhecer o decreto da tributação para saber me defender no auto de infração da Receita. Há uma década o pessoal discutindo a eficácia do EPI e não consegue ler o decreto 70.235. Todos os autos de infração que têm como base o ARIA 64435 são nulos, como esse da SEDAI eu acabei de mostrar. Porque aqui no artigo 10, isso aqui é o que regulamenta o trabalho da Receita Federal. Para chegar na empresa e entregar o auto de infração. Diz assim, ó, o auto de infração será lavrado pelo servidor competente, autor da Receita, no local de verificação de falta e conterá obrigatoriamente. Aí eu venho aqui no inciso quinto. Não, perdão. Inciso 4. A disposição legal infringida e a penalidade aplicável. Ou seja, qual é o fato gerador? O que do fato gerador eu não observei? Nesse auto-infração da SEDAI, para cada agente ali, deveria estar indicado: descumpriu o artigo 68 caput, que diz que os agentes são anexo 4. Ignorou o item tal do anexo 4. A Receita Federal não coloca isso. Se a Receita Federal fizesse auto-infração, colocando lá, esse é o fato gerador do ruído, efetiva exposição ao ruído, fazia Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 64. Efetiva exposição é quando, após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista. Ela não faz isso. Sabe por quê? Ela pula direto para o argumento do ARI 664335. Porque se você botar o que está no regulamento, não tem como ter auto-infração. Mas como ninguém sabe disso, os caras na cara de pau. Frio, umidade.
flúor, enxofre. Por que que você tem que saber isso? Porque quando você entende isso, você dá segurança jurídica para a empresa. O meu LTCAT é imbatível. Eu sei exatamente o que fazer. Se chegar a autoinfração, eu sei exatamente ler essa autoinfração, saber onde está o erro. Eu sei que eles não podem cobrar isso. Como é que eu posso perder uma fração de 45, quase 46 milhões, onde consta frio, umidade, enxofre e flúor? Só para explicar para vocês, se de repente você está vendo isso aí, diz assim, ah, Rodrigo, mas não é só isso que eu vi ali não, hein? Tem mais coisa ali, hein? Explicar para você. Veja que ele depois de colocar aqui ácido sulfúrico, ele coloca fumos metálicos. Alguém, por favor, abre o microfone e me fala, fumos metálicos enseja aposentadoria especial? Alguém pode falar? Ninguém vai me ajudar, eu vou desistir, gente. Não enseja, Rodrigo. Não enseja. Então Não, está não dá. errado que esteja ali ou está certo? Tá errado. Tá certo. Completamente errado. Tá certo. Por quê? Aí vamos lá no decreto 3048. É isso que a gente tem que entender com detalhes. A gente tem que aprender o que que faz no LTCAT e o que que é a infração, o que que tem que ser cobrado. Está discutindo EPI eficaz porque não sabe nada disso. Olha o que que o artigo, eu estou aqui no decreto 3048, tá, gente? Artigo 68 do decreto 3048. Olha aqui que vai dizer parágrafo, 12º. É, o 12º. Nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do disposto no anexo 4, a metodologia e procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundacentro. Se você está com o documento falando em fundos metálicos, você seguiu o que está na Fundacentro? Seguiu ou não seguiu? Você identificou corretamente o agente, conforme manda as normas legais da Fundacentro? Me ajuda aí, pessoal. Não. Então, vamos voltar para o decreto 70.235. Vamos voltar lá para o decreto 70.235. É simples. Lá na auto-infração devia estar o quê? Disposição legal infringida. Infringiu, parágrafo 12º do artigo 68. E aí tem que aparecer. Todo mundo está lá com fumos metálicos, tem que cobrar os 6%, porque a empresa não avaliou corretamente. Infringiu uma disposição legal. Conseguiram entender? Ficou fácil, pessoal? Não tem ninguém falar comigo, gente. Pelo amor de Deus, me ajudem. Pessoal, vocês entenderam? Ficou claro essa questão? Que tem que seguir o regulamento e que a Receita Federal está cobrando errado? Só o Jonas que Ok. entendeu. Vocês entenderam por que que eu preciso primeiro entender o conceito da tributação para depois aplicar a minha higiene ocupacional? Senão, os caras cobram o que querem. Por isso que estão há 10 anos perdendo autoinfração baseada na área 66435. Não era nem para discutir eficácia do DPI. Assim que abriu a autoinfração, cadê o dispositivo legal que eu infringi? Tem que ser do regulamento. Você tem que mostrar qual artigo, parágrafo que eu descumpri do regulamento. Com base lá no decreto 70.235. Todo mundo engole. Quer discutir eficácia da EPI? Não, que eu vou fazer técnica Mire. Peraí, eu não quero nem saber se é ruído, se é EPI, se é eficaz, se não é eficaz. Só vale auto de infração que você me disser o que é que eu descumpri. Você olha o absurdo da situação. Olha o absurdo da situação. Estamos discutindo uma coisa que não era nem para ser discutida. Há uma década, auto-infração com base no ANI 66435 e não deveria existir. Nenhum deles. Todos. Todos ilegais. Todos nulos. Mas nego tá usando IN 128, também é ilegal, amigos, AQ5. Só você me aponta no regulamento onde é que manda usar AQ5, que não tem, porque a gente acabou de ler lá o parágrafo 12º, que diz que tem que ser metodologia da Fundacentro. A NH 01 manda você botar todos os em Q3. Tem nego medindo concentração de benzeno em posto de gasolina, usando limite SGH.
Não consegue entender que antes de eu pensar em higiene ocupacional, se é nocivo, se não é nocivo, você quer para pagar tributo? É para dizer se a empresa paga ou não? Qual é a regra do jogo? É necessário e suficiente. É o que está ali no regulamento. Acabou, não tem mais discussão. Você usa Q5 hoje, limitar CGH amanhã, Receita Federal mete frio na autuação, mete área 66335. É um bagunção. A Receita Federal se aproveita e faz o que você não sabe. Não domina de verdade esse assunto. Não domina. Infelizmente, profissionais de CST não dominam. Fica insistindo em ficar CPI, fica achando desculpinha para usar IN 120, 128. Aquela pausinha, 8h40 a gente volta, precisa tomar uma aguinha, corre lá, toma uma aguinha, faz seu xizinho, 8h40 a gente volta para mais meia horinha. Combinado? Para concluir aqui nosso raciocínio. Combinado, pessoal? Sei lá, molhar a garganta.